Esse vídeo é um pouco diferente porque eu realmente quero passar uma mensagem mais próxima para você, como se fôssemos dois amigos, sem muitas técnicas elaboradas ou lições complexas. Te ofereço uma reflexão sobre a solitude, um momento para refletir em como o mundo moderno pode te corromper e por que são seus hábitos e escolhas que talvez te deixam em uma situação lastimável de saúde mental e ausência de vontade para fazer qualquer coisa. Quer saber mais sobre tudo isso? Quer entender como a sua vida provavelmente está em um modo automático, em que logo te levará para uma espiral de infelicidades e agonias? Quer se livrar dessa sensação ruim que talvez sinta mesmo sozinho? Então vamos ao que interessa. O poder da individualidade. Eu sempre fui um cara que funcionei bem melhor sozinho. Gosto de ter momentos com pessoas, claro, ter boas relações, quem sabe trabalhar junto ou desenvolver uma ideia utilizando o meu potencial e o potencial de outros. Afinal, somos humanos. É ótimo compartilhar, desde que seja viável e bom para todos. Porém, em boa parte da minha vida, e creio que isso até agora e até o meu fim, eu admiro e amo o ato de estar só. Pois são instantes em que nenhuma pessoa tenta me convencer de algo. Não há influências externas, nem barulhos desnecessários. Não existe tempo ou correria. Só existe eu, a minha mentalidade, minha competência, meus objetivos. E nesses instantes, eu me sinto dono de mim mesmo. Um momento onde não existe mais tempo, apenas eu, minhas ações e a busca por resultados. E a única pressão é aquela que exerço perante quem sou e perante quem eu quero ser. Isso que é belo. Quando você está sozinho, se você não definir a sua própria disciplina, nada se movimenta. Se você não decidir se levantar da cama, então não se levantará. E é ótimo quando você trabalha com a sua mente, para que encontre forças necessárias e razão para fazer o básico, e depois do básico, exercer o seu melhor. É só você te dando ordens. É só você se concentrando em uma ótima e produtiva leitura. É você administrando a sua força física e moldando o seu corpo. Você, você e você. Nada mais belo e grandioso do que o individual. Alguns chamariam isso de egoísmo, narcisismo, alguém egocêntrico. Mas aquele que ao redor de outros e prejudicando outros se coloca no centro de tudo, esse sim está envolvido com o ego e o narcisismo. Agora, aquele que se molda sozinho, sem perturbar ninguém, visando o desenvolvimento e definição de si mesmo, agregando valor para a própria vida. Não existe ego nisso. Existe a valorização individual. Existe o individualismo como forma de construir o indivíduo que mora em você, se livrando dos excessos, da influência de grupos e também adquirindo maturidade nesse ato de se isolar por um tempo. E veja bem, não se trata de não sair de casa. Se trata de não estabelecer nenhuma conexão profunda e desnecessária, nenhum foco em coisas inúteis, nem desperdício de tempo. É o ato de viver o seu dia, cumprir as suas funções e aproveitar o tempo livre em total concentração com você mesmo e com o que há de melhor para você. Isso sim, é o poder da
individualidade, o ato certo de se isolar. Então, se eu pudesse dar uma dica, um conselho único para todas as pessoas do mundo, é esse. Esse é o conselho único e primordial, na minha opinião. Livre-se de toda porcaria mental, de todas as amarras sociais que não te levam para lugar algum, e comece a ter dias onde você viverá com foco único em você, em razão, em prol da sua construção individual. Pois quando você entende quem deve se tornar, quando compreende o potencial que pode usar para tornar a si mesmo um indivíduo digno, nada mais te para. Esse é o propósito de todos no mundo, ao meu ver. Porque todo mundo nasce desconhecendo quem são, concorda? Não se conhecem, não têm ideia de quem são. Mesmo atingindo a fase adulta, essa falta de autoconhecimento ainda persiste. E a razão da vida é essa: aproveitar o rumo e atingir o ápice de quem você de fato é, e não de quem acha que é. Percebe a bela filosofia nesse rumo? Então pense bem sobre estar sozinho, porque algumas pessoas estão, mas não ficam sozinhas do jeito certo. Não focam em si mesmas e no fim se perdem na solidão, se enfraquecendo com ideias erradas e carência. Conversas. Eu sempre gostei de me comunicar, trocar ideia, ter uma conexão legal com aqueles que eu interagi e considerava. Até porque conversar com outras pessoas que conseguem te compreender, que passam para ti visões diferentes, onde tudo flui de um jeito legal e as ideias voam ali no momento, é ótimo, sabe? Só que me parece que nesses últimos tempos, não sei bem se foi o celular que deixou as pessoas meio passadas, sem muito raciocínio lógico, ou sem muita coerência com o tanto de informação que recebem diariamente, ou se também foi o clima artificial do mundo atual, onde tudo você usa uma ferramenta para fazer e pensar por você, e você fica lá, no automático, acomodado, sem muita vontade, sem um bom fluxo de pensamentos ou ideias. É como se o nosso estilo de vida moderno esvaziasse as nossas almas cada vez mais, de forma silenciosa, sem que a gente perceba. Uma circunstância em que as pessoas cada vez mais consideram normal, quando na verdade não tem nada de normal. É totalmente bizarro se for parar para pensar. Você não conseguir conversar direito porque só sente estresse o dia inteiro, porque não tem uma ideia boa passando pela sua cabeça, porque todo o conhecimento que adquire é algo rápido e sem muito detalhe, um conteúdo vazio. Qual é? Se for pensar até um tempo atrás, antes as pessoas trabalhavam, liam livros, caminhavam, conversavam, olhavam para o céu. Entende o que eu digo? As pessoas tinham menos problemas mentais porque a vida até poderia ser pacata, com um ritmo mais lento, mas creio que era o ritmo certo. Era o ritmo que nunca deveríamos ter saído. Mas enfim, a partir dos efeitos desses tempos modernos e rápidos demais, as pessoas estão obviamente adoecendo e perdendo a própria autonomia. Não colocam mais a cabeça para funcionar. E creio também que se tornam extremistas diante das informações que recebem. Pense comigo. Hoje, se você curte uma coisa nas redes sociais, a rede social já te bombardeia com conteúdos semelhantes, com o mesmo assunto. Logo, se você curte uma opinião, será bombardeado com essa opinião e assunto até que você se convença de que aquela é a verdade absoluta. Pelo menos esse é o objetivo do algoritmo. Algo bizarro também. Então veja bem, as pessoas já estão sem pensar direito.
ficam cansadas com o excesso de informação e então recebem o extremismo, esse exagero de informações ou a insistência de um assunto em si. E em vez de enxergarem o mundo e as suas diferentes direções, em vez de terem a visão de um mundo cinza, só enxergam o preto e o branco. Dois lados, opostos sempre. Se você não concorda comigo, então discorda e eu te odeio. Se você concorda, então quer dizer que você é um aliado e eu te admiro. E tenho expectativas de que você concordará com todo o resto que eu disser. É a mentalidade do pessoal hoje em dia. É ou não é? Vai por mim, se você reparar, boa parte das pessoas estão com essa programação mental. Elas interagem e conversam sempre com esse intuito de concordâncias e discordâncias, sempre visitando assuntos polêmicos no meio da conversa, do nada às vezes, politizando ou insistindo em ideias em vez de deixar a conversa fluir numa boa. E aí eu te pergunto, isso não está chato demais? Eu sinceramente cansei de ter essas conversas, porque é quase sempre a mesma coisa. Atualmente, inclusive, eu tenho um círculo de amigos que adivinha, todos da época de escola. Algo que considero uma sorte bem grande, porque sei que também não é fácil manter contato por tanto tempo. E creio que justamente somos amigos até hoje, porque eu e esse pessoal temos uma conexão desde a escola, desde uma época onde esses extremos ainda não existiam. Então falamos de tudo, menos das chatices que boa parte das pessoas insistem em falar hoje em dia. Sabe, quem dera eu sentasse um dia para conversar com pessoas que não conheço e os assuntos fossem contos de Dostoiévski, ou o que acham sobre os mistérios do espaço, quais são os melhores filmes que já assistiram, músicas que trazem nostalgia, um assunto interessante sobre qualquer coisa que não seja polêmica ou fofoca. Por que é tão difícil ter conversas assim hoje? É pedir muito? Não acho que seja, mas como disse, as pessoas pararam de pensar, pararam de interagir de um modo decente e saudável e estão, cada vez mais, se tornando frívolas e irracionais. O que, convenhamos, é uma combinação terrível, porque não sentem direito, são indiferentes por conta das suas vidas nesse modo automático e irracionais, pois de tanta informação que recebem, o cérebro trava, se estressa, e no meio disso tudo as informações erradas e opiniões extremas entram fácil na mente desse pessoal. Porque gente que está exausta mentalmente é mais fácil de manipular. Por isso o sistema atual é como é. Falta de vontade. Continuando um pouco o tópico sobre conversas, esse modo automático de viver adoeceu as pessoas. Porque elas falam para si mesmas: ah, não consigo me concentrar, por que será? Não consigo me sentir bem um único dia. Acho que estou em uma tristeza profunda e nem sei explicar o porquê. Não sei porquê, mas me sinto tolo, tomando decisões erradas uma atrás da outra. Por que estou me auto-sabotando? E aí falam e pensam tudo isso, só que não reparam no simples, naquilo que estão fazendo. Afinal, não sentem um pouco do sol no rosto, não se alimentam bem, comendo porcaria pouco nutritiva ou que só tem sódio e açúcar praticamente, ficam no celular um tempão, às vezes tentando assistir algo na TV enquanto olham para o celular também. Então assim, são tantos estímulos errados e tantos hábitos ruins, com a ausência de coisas que as fariam bem, que se torna óbvio o porquê não conseguem se concentrar, nem conversar direito, nem se sentir bem. É óbvio que estão
em uma tristeza profunda que nunca acaba. Se tratam o dia inteiro de forma péssima, essas pessoas tratam elas mesmas como se fossem um ser inferior, algo que não merece nada de bom, e depois ainda questionam o porquê estão nessa situação mental e física. E sabe qual é o pior? Em vez de andarem para trás, corrigirem esses hábitos e de pouco em pouco terem uma vida saudável e inteligente, não. Elas vão lá e tentam resolver com o que é mais fácil. No caso, remédios, que no fim só irá terminar de colapsar o sistema nervoso delas. Essa falta de vontade que ataca as pessoas diariamente, essa procrastinação em massa, é culpa desse convívio social, onde esses hábitos se disseminam. As pessoas acham normal comer uma porcaria congelada que esquentam no micro-ondas. Afinal, as propagandas falaram que é ótimo, que é super saboroso, um sabor único. Único, né? Acham incrível também se comunicarem 24 horas pelo celular, tendo acesso a tudo, quando na verdade só cozinham a mente nesse uso inútil e excessivo de tecnologia. E pensam que está tudo bem tomar um remédio para emagrecer ou para se concentrar mais. Afinal, está todo mundo tomando. Entende aonde eu quero chegar? Essas tendências e estímulos. Essa é a razão de você ficar mais na sua. Se tem um motivo é por isso. O mundo está doentio, infelizmente. O rumo das coisas não é nada natural e nem saudável. E as pessoas estão passando a considerar tudo isso como algo normal, uma vida normal, como circunstâncias que já fazem parte do cotidiano, quando na verdade são circunstâncias que você deveria eliminar e temer em sua vida. Enfim, ficar mais na sua é importante por causa dessas situações. E eu realmente espero que você tenha escutado isso tudo com muita atenção e refletindo ao longo do caminho. Porque você faz um detox de tudo que ataca sua mente e que tenta te convencer a entrar nesse estilo de vida ridículo. Com essa mentalidade, entendendo esses fatores, você destrói desejos que não são seus. Se torna mais saudável por se concentrar em si mesmo. E passa a reparar em tudo que é ótimo e simples, que antes não fazia por puro descuido e falta de preocupação em relação a si mesmo. Vai por mim, quando você dá um espaço para si mesmo e de fato se concentra, você respira. Você realmente respira. E a sua mente volta a funcionar como nunca, como deveria desde sempre. E esses momentos são importantes justamente para que você entre nessa descontaminação, tirando todo esse peso negativo, esse estresse, hábitos ruins, porque só de você visualizar já está ótimo. Você precisa ter consciência do que está acontecendo com a sua vida. Você obtendo essa consciência já ajuda 100% a si mesmo. E no fim, é isso que importa, não? Em um mundo onde ninguém se importa, onde as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes e indiferentes, o certo é sempre se importar 100% com você. E no máximo, com quem realmente importa na sua vida, com quem tem valor para você. Enfim, ficando na sua e seguindo o teu propósito disciplinado, é só o que precisa. É tudo aquilo que procurou antes e não encontrava por falta de autoconhecimento. Sem segredos, nem técnicas ultra milagrosas. É só fazer o básico por você. Algo que você não faz há muito tempo. Se importar com você, para valer. O caminho individual.
Simples assim. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.